Eu estava ali no banco, estava lembrando o dia que eu conheci a Natália, né? A Nicole apresentou nós duas, daí ela me convidou para ir na igreja dela, né? Eu falei, mas você também vai na minha? Ela falou, eu vou sim. Estou muito feliz que vocês estejam aqui, que essa seja a primeira de muitas, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor está lá em... Aleluia. Glória. Está lá em João, irmãos. Deixa eu só pegar o meu novo companheiro de leitura aqui. Glória a Deus. Agradecer a oportunidade mais uma vez ao nosso Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Aos meus pastores. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Está lá em 1 João, irmãos, 11, a ressurreição de Lázaro. Aleluia. Eu perguntei para o Senhor, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve para o povo? E eu dobrei meus joelhos, o Senhor me levou lá em Lucas 24, e eu comecei a ler lá em ressurreição de Jesus. Eu falei, Senhor, que palavra! Aí o Senhor pegou e falou para mim, vai lá em Lázaro. Fui lá e comecei a ler, e o Espírito Santo começou a ministrar. É tão gostoso, né, irmãos, quando a gente busca o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. João 11. Pode ser que a minha Bíblia esteja um pouquinho diferente da dos irmãos, tá? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Glória a Deus. Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Até aqui, irmãos. Esta palavra aqui é muito conhecida, né? Irmãos, podem sentar. Jesus. Essa palavra é muito conhecida. Eu já ouvi várias vezes os pastores pregarem tudo. E o Senhor me levou nessa palavra. E quando eu comecei a ler a palavra, o Senhor começava a me falar em mortos, em pessoas mortas, mesmo estando dentro da casa do Senhor. E daí eu comecei a ler, e eu comecei a ver que Lázaro e as irmãs deles eram amigos do Senhor Jesus. Tanto é que quando o Senhor Jesus ia na cidade deles, ficava na casa deles. Aí começou o Senhor a ministrar no meu coração, como que é o teu relacionamento com o Senhor? Porque você só vai na casa de uma pessoa se você gosta dela, né? Você não vai na casa de quem você não gosta. E ali o Senhor começou a falar bem assim para mim, que muitas das pessoas lembram na hora da angústia. Só na hora da angústia. E no dia a dia, irmãos? Você não gosta de ficar falando muito tempo. Quando você tem uma amiga, que nem eu tenho a Simone, a missionária Adelina, nós ficamos horas e horas conversando. A missionária Adelina, só mais um pouquinho eu vou desligar. Você não gosta de ficar conversando com seu amigo? E com Jesus? Quanto tempo você conversa? Meu Deus! Você conta todas as suas coisas para Ele? Glória a Deus, fala assim. E assim, irmãos, aí o Senhor, essa semana também o Senhor falou no meu coração para mim me consagrar, eu falei assim, eu vou me consagrar e vou tirar o celular também. Fiquei o resto do dia sem celular, fiquei dois dias sem celular. Aí eu comecei a falar bem assim, comecei a pensar assim, quando a gente está, muitas das vezes a gente está lendo a palavra, ou a gente está meditando, o celular vai lá e toca. Aí o que você faz? Você já corre no celular. E daí você fica horas e horas naquele celular, não fica? E você esquece a palavra. Muitas das vezes a gente está esquecendo, irmãos, da gente ter um relacionamento com Deus por causa de internet. Por causa de coisas tão pequenas. Você acaba não tendo um relacionamento com o Senhor como você deve ter. E o Senhor ministrava assim no meu coração que muitas das pessoas, por pouca coisa, irmãos, pouca coisa, você está ali lendo a palavra e de repente você sai. Como que no celular você fica 1 hora ou 2?
E você pega a Bíblia, você começa a ler um pouquinho, começa a dar sono. Ai, tô com sono, tô cansado, vou fazer outra coisa. Aí eu falei assim, nossa, Senhor, é verdade. E Lázaro, ele era amigo do Senhor. O Senhor amava ele, Jesus amava ele e as irmãs dele. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também te ama. E Ele também quer ter um relacionamento contigo. E cada vez mais que você vai conversando mais com Ele, você vai tendo mais intimidade. Glória a Deus. E várias vezes, o pastor Luiz mesmo falou aqui, várias vezes na igreja. Irmãos, quando você está na igreja, presta atenção na palavra. Às vezes você fica pensando, eu vou esperar na hora da missionária de Lina para Deus falar comigo. Deus fala com você às vezes através do louvor e na palavra. Aleluia. Uma coisa que eu não esqueço, que eu peguei para mim. E eu fui para casa questionando. Vou contar de novo, pastor. A pastora estava pregando e ela falou bem assim, Deus nunca ficou em silêncio comigo. Daí eu fui para casa, como assim? Quando eu comecei minha caminhada, o Senhor Jesus me ensinou, irmãos, a orar. Ele me ensinou a jejuar. Ele me ensinou como a se vestir como uma pessoa cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu me comportar em casa, que às vezes eu queria forçar o pessoal de casa a ser como eu estava vivendo ali. E não é assim, era um tempo de Deus, lá em Eclesiastes fala, né? Há tempo para todas as coisas. Aleluia. E daí eu comecei a pensar assim, eu falei assim, nossa Senhor, é verdade. E muitas das vezes a gente deixa despercebido essas coisas, irmãos. A gente deixa pra lá, e daí na hora da angústia a gente clama a quem? A Deus, né? Aí você lembra de clamar a Ele, né? Muitos Deus tem chamado, irmãos, estão como mortos, Deus falou pra mim. E ali, irmãos, eu comecei a ler, e Deus começou a falar no meu coração. Ó, bem ali, eu até anotei aqui, eu vou ler de novo para os irmãos. Ó, quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Aí Deus já falou. Aí eu fiquei pensando, tá, a pessoa veio dar o recado das irmãs de Lázaro, né, para Jesus. O que Jesus falou para as pessoas que estavam ali? Até para a pessoa que foi levar. Que aquela doença não era para a morte. Glória a Deus. Muitas das vezes Deus está falando contigo, meu querido, e você não está ouvindo. Meu Deus. Aleluia. E daí eu fui questionando, eu fui para casa e falei, Senhor, mas como assim? O Senhor falou que a pastora falou que o Senhor nunca ficou em silêncio com ela. Como que o Senhor ficou comigo? O Senhor falou várias vezes comigo, o Senhor me ensinava as coisas, o Senhor mandava eu ir com a palavra, o Senhor me revelou o sexo do meu filhinho. O Senhor falou tantas coisas comigo e de repente o Senhor parou. Sabe o que o Espírito Santo me falou, irmãos? Que a pastora Silmara nunca parou de falar com ele. Aleluia. Ela não esperava ele falar. E eu estava esperando ele falar. Meu Deus. E ele, o pai é assim, ele começa a ensinar a criança desde pequenininho. Ele não começa a ensinar a dar de comer, a dar os primeiros passinhos. Ele cuida como gatinhar. Então ele já tinha me ensinado como eu buscar a presença dele. Então ele ficou quietinho. E daí o que eu tinha que fazer? O que nós temos que fazer? Buscar ele, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus. Buscar ele em oração. É assim que você tem um relacionamento com Deus. Glória a Deus. E aí Deus falou bem assim, ainda Jesus falou bem assim, Jesus levou 2 dias, meus queridos. 2 dias para ir até lá. Aí eu fiquei pensando, nossa, Jesus nem precisava. Era só ele falar uma palavra que nem ele falou para aquele centurião lá, e o servo lá já ficou curado, né, pastor Luiz? Ele nem precisava fazer nada, meus queridos. Porque Jesus é Jesus, ele cura, ele salva, ele restaura. Mas ele esperou 2 dias. E daí quando eu estava lendo, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Teve um tempo que eu comecei a procurar casa, que eu queria trocar de casa, quero trocar ainda. E eu fui em 2 lugares, irmãos. Eu gostei de 2. Mas eles vieram na minha casa e eles não gostaram. O casal gostava, mas o filho não gostava. Aí o homem gostou e a mulher não gostou. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, minha casa não é feia. Por que ninguém quer?
Aí Deus me levou lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Oh, aleluia. E ali eu me aquietei, irmãos. Porque quando a bênção está para vir, não precisa você correr atrás. Ela vem até você. Ele faz, irmãos, quando Ele quer te abençoar, Ele faz cartão que não tem limite passar. É isso que Ele faz. Ele fez, eu estou falando isso porque aconteceu isso na minha vida, irmãos. Cartão não tinha limite e passou. Então não se preocupe mais como que Deus vai fazer. Ele é Deus. Você não entende o trabalhar dele. Às vezes Ele faz algo para você hoje, você fala, nossa Senhor, mas por que o Senhor fez isso? Mas lá para frente você vai ver. Eu lembro do tempo que eu estava bem, sabe, foi bem no começo e me passaram uma revelação, foi antes de eu conhecer os meus pastores. E a pessoa falou que eu ia ter uma sala bem grandona e tal. E daí apareceu um negócio para nós. Era um colega do Eudes lá. E foi começando a dar tudo certo. A gente foi ver, era um sobrado lindo, maravilhoso. A dona Nicole já tinha escolhido até o quarto dela. Mas eu comecei a sentir um aperto no peito, irmãos. E deu tudo certo. Passou o financiamento, estava certinho o nome do Eudes. O homem queria um pouquinho a mais, mas ele falou bem assim que esperava o tempo que fosse para o Eudes pagar de diferença para ele, porque ele era colega da guarda. E aquele aperto. Aí eu peguei e falei com essa pessoa que tinha me passado a revelação. Ela falou bem assim, Márcia, quando a bênção é de Deus, ela é agradável. Ela é boa e agradável. Se ele tá te prendendo alguma coisa, é o Espírito Santo falando que não é. E daí eu cheguei, e o Eudes já tinha feito tudo arrumado, irmãos, eu cheguei e falei bem assim, eu não vou fazer. A Nicole ficou louca. Não vamos fazer. Irmãos, e passou, aí a gente pegou o dinheiro, a gente comprou outro carro, com o dinheiro que a gente ia pagar os documentos da casa. E depois de anos, foi uma guarda morar nesse sobrado, que ela alugou, e ela falou bem assim pro Eudes, olha como um trabalhar de Deus. Ela falou bem assim pro Eudes, chove mais lá dentro do que lá fora. Olha o trabalhar de Deus, meus queridos. Se a gente tivesse comprado, como que a gente ia trocar toda a estrutura do sobrado se a gente estava pagando a prestação? Meu Deus, aleluia. Você viu o cuidado de Deus? Deus, Ele é tremendo. Quando você está no caminho, Ele fala, é só você ouvir. Você ir lá e falar com Ele que Ele fala. Ou Ele fala na palavra, ou Ele fala no louvor. Aleluia. Quando você está, por exemplo, na angústia, se você clamar, você não ouve a voz dele? Glória a Deus. Aí o Senhor me lembrou de uma época que o Eudes passou umas lutas que a pastora tinha passado para ele. E ele falou que estava desesperado, e ele estava indo no banco pegar um dinheiro, e ele clamou a Deus, e Deus falou bem assim para ele, não vá no banco, vá na delegacia. E ele falou, não, é coisa da minha cabeça. Deus falou 3 vezes com ele. Nossa, Deus é tremendo. Então Deus não deixa, irmãos. Aleluia. Aí eu sublinhei mais um pedacinho aqui. Ó. Tá lá em 21. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Irmãos, nós somos assim. Nós somos assim. A gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não tem compromisso, a gente não jejuma, a gente não ora, a gente não busca. Aí acontece alguma coisa que a gente fala, ah, mas e Deus? É desse jeito, irmãos. E Deus? Mas e você? Você fez amizade com Ele? Você tem um relacionamento com Ele? Porque teu amigo só fala com você se você tiver amizade com Ele. Aleluia. Mas e daí na hora de buscar? Ah, eu não consigo jejuar. Não, eu não consigo levantar de madrugada. Não, eu começo a ler a Bíblia e me dá um sono. Mas com o teu amigo você não fica? No celular você não fica? Eita, Jesus. Fala, Senhor. Então, irmãos, a gente tem que vigiar.
Porque hoje em dia, sem Deus, não existe vida. Não existe. Aí, irmãos, eu subiei mais um aqui. Quando os discípulos disseram bem assim, ó: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham e vamos até ele. Irmãos, quando eu comecei a ler, eu falei assim: nossa, olha o amor de Jesus. Quando ele chegou até o túmulo de Lázaro, ele não precisa, irmãos, ele era só dar uma palavra, ou só ele chegar, acontecia um milagre. Aleluia. Mas ele chorou, irmãos, quando ele viu. Ele chora. Às vezes você pensa: ai, por que eu estou passando por tudo isso? Deus não existe, Deus não me ama. Ele te ama e ele chora. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos, eu também subiei. Tem que pegar meu amigo. Ai, Senhor. Daí eu subi. Jesus chorou. É o versículo mais pequeno do Segundo Testamento, né, pastor? E daí está aqui, irmãos, ó, em 43. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto em volta, num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-as no ir. Deixa ele ir. Aí o Espírito Santo me lembrou. Irmãos, eu comecei, a minha caminhada foi lá em Contenda. E eu estava indo, mas de repente começou a acontecer algumas coisas e eu já estava me, assim, entristecendo de novo, querendo sair de novo. Foi quando os meus pastores e a missionária começou a fazer uma campanha lá. E teve um dia, irmãos, que eu estava tão... Eu não lembro se eu estava com a Nicole ou com a minha mãe, mas eu estava tão triste aquele dia. Tão triste, irmãos, que me dói até hoje, sabe? Que aquele dia foi o dia que a minha pastora pregou. Irmãos, a igreja estava lotada. Lotada. E quando eu li a palavra ali, quando o Senhor Jesus falou: Lázaro, saia para fora. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. A pastora estava no altar. E a pastora falou: Márcia. Irmãos, ela nunca tinha me visto na vida. Aleluia. E a igreja estava lotada. Glória a Deus. Aleluia. E ali o Espírito Santo falou bem assim: ali eu te chamei. Glória. Aleluia. Irmãos, não tinha nenhuma. Falei: nossa Senhora, não tinha nenhuma Márcia. Era para mim não ter dúvida nenhuma. Glória a Deus. E a partir dali, irmãos, ali eu me sentia assim. Aí as pessoas falam assim: ah, eu não vou agora para a igreja, não, eu estou bebendo. Eu não consigo ficar sem minhas baladas. Irmãos, ali quando Jesus chama, não olhe para isso. Quando ele chamou Lázaro estava 4 dias morto. Já fedia. E ele não mandou tirar as ataduras, nada. Ele mandou tirar depois que ele chamou. Assim somos nós. Nós, quando Jesus chama, nós estamos sujos, sim, do mundo. Mas é ali que ele começa a limpar, irmãos. É ali que ele começa a trabalhar. Quem diria? Aquele dia, quando Deus falou: Márcia, irmão, eu nunca imaginei na minha vida estar num altar. Nunca. E aquele dia só Deus sabe como que eu estava. E ali o Senhor falou: então muitos estão na igreja, irmãos. Tem chamado de pastor, tem chamado de missionária. E estão mortos dentro da igreja. E não é falta de Deus chamar. Deus chama. Só que o que a pessoa faz? Não, agora não é o momento. Agora não é o momento. Eu vou ficar mais um pouquinho, eu preciso mais me divertir, eu estou muito jovem, não vou ficar dentro de uma igreja, não vou fazer renúncia. Meu Deus. E daí, irmãos? E se Jesus voltar hoje? Como que você está? Glória a Deus.
Irmão, se levante. Jesus está lhe chamando. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus falou bem assim para mim, Márcia, tem pessoas mortas dentro da igreja. Eu não estava entendendo, irmãos. Mas como assim, Senhor, mortas? Aí o Senhor pegou e me levou. Quando o dia que Deus usou a pastora para me chamar pelo nome. E daí Deus me falou, olha como você está hoje. Eu não sabia que eu tinha chamado. E também eu falava, não, Deus não me ama. O que está acontecendo comigo? Tinha tudo e não tinha nada. Porque não tem Jesus. Meu Deus. Quem não tem Jesus não tem nada. Meu Deus. Aleluia. Pode andar com roupa bonita, com carro bonito. Mas não tem felicidade, irmãos. Meu Deus. Não tem. Mas Deus foi tão bom comigo que eu falo, hoje eu dou meu testemunho, eu falo que enquanto eu estava perdida no mundo, né, como se diz no mundo, a minha filha estava lá, irmãos, buscando. Ela era a coluna da casa. Aleluia. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dela, porque ela nunca deixou o Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Ela parou um tempo de dançar, olha como Deus ama, né? Ela parou um tempo de dançar e o primeiro dia que Deus me chamou para trazer a palavra aqui, o Senhor falou bem assim para mim, falou bem assim, fale para Nicole dançar. Eu vim falar para ela, ela falou, não mãe, mas eu não sei dançar sozinha, mãe, eu só sei dançar com as meninas, que ela era da quadrangular. Eu falei, não, mas o Senhor está falando que é para você dançar. E ali ela voltou a dançar. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, você pode ir para qualquer lugar. Mas quando Deus tem te chamado, tem um chamado na tua vida, meu. Irmãos, não adianta você ir para a direita, para a esquerda. Não adianta, meu querido. Quando Ele chama, faça a vontade dEle. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vai só acrescentando bênçãos e bênçãos e bênçãos na tua vida. Ele vai tirando. Não é você falar assim, não, mas eu não tenho força. Não é meu tempo, eu não tenho força. Ele te dá a força. Ele muda. Ele muda o teu jeito de vestir. Ele muda as tuas amizades. Ele tira você de trabalho que não é da vontade dele. Ele coloca em outro lugar. Ele prepara tudo. Glória a Deus. Ele até veste a gente, irmãos. Glória a Deus. Hoje em dia, quando eu estou precisando de alguma coisa, o Senhor vai lá e usa um irmão para me dar. Não trabalho, hoje eu não trabalho, mas trabalho para Deus. Receba, Deus. Aleluia. E logo está vindo bênção grande aí. Que o Senhor tem falado e eu creio que vai chegar, né, missionário? Aleluia. E aonde eu for, eu vou falar. Foi o Senhor que me deu. Porque Ele dá, irmãos. Você pode falar bem assim, mas eu vou ficar pregando a palavra para ganhar o quê? Se for para cobrar é pecado. Deus, irmãos, Deus usa pessoas para te abençoar. Aleluia. Ele me acordou na madrugada, Ele falou, eu uso pessoas, Ele leva você em lugares, Ele confunde pessoas, meu querido. Ô, glória. E foi assim, é assim na minha vida. Muitas das vezes eu duvidei, eu falei assim, Senhor, não vai dar. Vai. Não, o Senhor está falando. Irmãos, eu já dei o testemunho, mas Deus está falando para me dar um testemunho de volta. Eu tive meu filho com 38 anos. Tive a Nicole bem novinha. E depois de 17 anos, tinha promessa. Quando Deus falou para mim a primeira vez que eu ia ter um filho, eu tinha 20 e poucos anos. Depois Deus usou a minha pastora de novo para falar que eu ia ter mais um filho. E eu ri, irmãos, porque eu não podia ter mais. Já tinha entrado na menopausa, como que eu ia ter filho? Mas quando Deus tem promessa na tua vida, meu querido, é que nem Abraão. Você acha? Você olhando para Abraão e Sara, você ia dizer que ele ia ter um filho? Isaac? 2 velhinhos. Até o outro não se conformava, já depois de tanta idade, mulher vai ter filho agora. Mas era a promessa de Deus. E quando você se coloca na presença dele, ele te dá, meu querido. Ele te dá. Ele fez a promessa, eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu me coloquei na presença dele com quantos anos? Com 37. Com 38 ele me deu. Aleluia. E aí ele tirou eu de um serviço, ele me colocou em outro, ele me preparou primeiro, ele me colocou numa loja de bebê primeiro. Porque eu nem sabia mais o que era roupa de criança. Pensa, Nicole com 17 anos. Quando a Nicole começou a namorar com o Lucas, eu ainda falei pra mãe do Lucas, falei, agora eu vou ter um filho homem. Falei assim, me apaixonei pelo meu genro desde o primeiro dia, irmãos.
Glória a Deus. E assim foi, irmãos. Aí eu tava na loja e a gente não tinha convênio. E vinha aquelas mulheres e falavam bem assim pra mim, com o barrigão, né? Quando que é a tua cesárea? Eu falava assim, quando Deus quiser. E elas vinham, irmãos, e falavam, ai, a minha tá marcada tal dia. Teve um dia que veio uma mulher que vieram de Satanás mesmo. Que eu tava nos dias de ganhar. Ela falou, ai, eu trabalho no hospital, você não tem noção, você tem convênio? Não tem. Você não tem noção como judiam das mulheres, como fazem isso e fazem aquilo. Irmãos, eu vim com a cabeça, eu vim que só Deus para me dar força. Irmãos, Deus é tão tremendo, tão lindo, que Deus preparou uma cesárea para mim. Ele preparou o melhor médico de Araucária, para vocês terem ideia. E eu não sofri, porque quando eu fui para ganhar a Nicole, eu ganhei parto normal, eu morria de medo de ter filho. E o Senhor preparou. O Senhor preparou o meu parto, o Senhor preparou as roupas, o Senhor preparou o chá de bebê. Então, é assim, irmãos, não tenha medo. Quando Deus te chamar, escuta a voz do Senhor, porque Ele prepara tudo no tempo certo. Glória a Deus. Não fique sendo morto na igreja, meus queridos. Ouça a voz dele que nem Lázaro. Lázaro, quando ouviu a voz dele, Lázaro saiu do túmulo. Não fique pensando, não é meu tempo, eu não mereço isso, eu estou no erro. Não, Deus não olha para mim, Ele olha sim.